Vida em Movimento, com Écio Bottaro. Professor Écio Bottaro, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol, tudo ótimo, como sempre, uma manhã maravilhosa. Verdade. E nós aqui novamente trazendo bastante conhecimento, informação para as pessoas, hein, Carol? Informação de qualidade para você que nos ouve pela 90.9 FM, para você que nos assiste pelo YouTube, no @CBN Grandes Lagos. E homens que estão nos ouvindo, aumentem o volume do rádio aí do seu carro ou do seu smartphone, porque eu tenho certeza absoluta que se você não passa por esse problema, você conhece um amigo, o pai, o filho, o tio, enfim, que passa. Ô, Carol, calvície. Carol, isso é de deixar o cabelo em pé. É de deixar o cabelo em pé. Para quem tem, para quem não tem, vai se preocupar em ter novamente, não é? Exatamente. Vamos falar de calvície com alguém que é especialista nisso, né, doutor? É isso aí. Professor. Hoje nós tivemos o prazer de a doutora Aline Franzotti, dermatologista, estar aqui conosco. Obrigado, Aline, pelo ter aceitado o meu convite. Obrigado pelo convite. A CBN Grandes Lagos agradece e eu tenho certeza que o ouvinte vai ficar muito interessado nesse assunto de hoje. E como é calvície, eu já queria te pedir de cara, o que é a calvície? O que é queda do cabelo? É o fio que fica mais fino? O que é realmente essa calvície? Quando a gente fala em calvície, né? Ou calvície ou alopecia androgenética. É aquela calvície tradicional do homem, que começa com as entradas, né? A calvície, pelo nome já diz, ela é genética. Então, você tem que ter uma herança genética para isso acontecer. E o cabelo, ele vai mudando a estrutura, ele vai ficando cada vez mais fininho, vai diminuindo o diâmetro cada vez mais, progressivamente, até que chega a um ponto que você pode realmente perder o folículo de uma forma definitiva. Uhum. Isso só pode ser genético ou fatores externos, ambientais, como estilo de vida, pode influenciar em alguma coisa? O principal fator é genético. Então, a genética da calvície é uma dúvida muito comum dos pacientes. É falar assim, nossa, mas meu pai não é careca e eu sou. Como isso acontece, né? Então, a genética da calvície, a gente fala que são vários genes que você pode herdar, tanto da parte da mãe quanto do pai. Então, é o predominante. Você precisa ter uma genética para desenvolver a calvície. Se você herdar dos dois lados, é pior, né? Claro que, além da genética, então, se você tiver a genética, existem fatores externos que vão piorar isso. Principalmente, hoje em dia, por exemplo, o uso de anabolizante, por exemplo. Então, um paciente que usa anabolizante para ganhar massa magra, ele vai necessariamente fazer essa calvície progredir muito mais rápido. Outros fatores, às vezes, aquele cabelo mais oleoso. O paciente com cabelo mais oleoso, com dermatite, inflamação, é um cabelo que vai evoluir pior. E a gente também fala de ritmo de vida também. Então, alimentação, privação de sono, estresse também influencia. Mas o fator principal é o genético. Ô, doutora, e eu já ouvi muito falar que o boné, por exemplo, o menino, né, que tá ali na adolescência, vê aquela entrada, vê o pai já careca, quer usar o boné para se proteger. Isso pode adiantar uma calvície? O boné é um mito, né? Uhum. Então, é porque eu acho que muito provavelmente essa pessoa já sentiu que o cabelo já não tá tão legal e vai lá e bota o boné para disfarçar. Ele não piora a calvície. Tem casos assim de boné muito apertado, de fazer uma tração ali no local, ou um abafamento se o paciente tem uma dermatite, por exemplo, uma caspa, e se usar muito, né, e piorar essa dermatite, poderia ser um fator de piora, mas basicamente não é isso que vai fazer progredir tanto o boné. Uhum. Ô, doutora, a calvície, ela vem de uma vez ou ela é um processo que vem acontecendo lentamente e as pessoas muitas vezes passam despercebidas? Ou é aquele, pum, caiu de uma vez? Então, a gente tem que falar da genética de novo, né? Então, como são vários genes, você vai ver que famílias que vão ter uma progressão mais rápida, vão ter genes ali mais predominantes e com pior evolução. E tem gente que vai ter uma calvície mais amena, que vai progredir mais lentamente. E os fatores do ambiente também vão interferir nisso. Mas, geralmente, a gente sabe que na adolescência vão surgir os primeiros sinais. Por quê? Porque tem a ver com a testosterona, o hormônio masculino.
Então é quando vai ter aquele pico hormonal e aí ali começam os primeiros sinais. Pode evoluir rapidamente, como ao longo da vida isso progredir, isso vai depender da genética mesmo do paciente. E é só em homem? Não, tem mulher também. A gente sabe que são padrões diferentes, né? No homem é aquele bem clássico mesmo, né? A entrada, aquela coroa que começa, o cabelo começa a ficar fininho. E na mulher é diferente. Ela começa, o fio ficar fininho e a gente começa a ver o couro cabeludo, mas não tem aquele padrão de entrada. Ela vai perdendo mais homogeneamente. O cabelo fica fininho como um todo, no topo da cabeça. Entendi. E tem tratamento, doutora? Tem tratamento. Então, basicamente, a gente entende que é uma condição genética e tem a ver com o hormônio masculino. Então, são duas coisas que a gente não pode mexer. Então, basicamente, a gente faz um bloqueio dessa progressão. A gente usa medicamentos que bloqueiam o processo. O que faz afinar, né, e mudar a estrutura do fio? É a testosterona que vira o DHT. É esse DHT que vai agir lá na molécula, no receptorzinho do folículo. Então, a gente usa remédios para fazer esse bloqueio, para que isso não aconteça. E outros remédios para estimular volume, aplicação no couro cabeludo. Eu acho que o segredo, basicamente, é a gente tratar precocemente. Por quê? A gente tem que pensar na evolução desse cabelo. Se você ainda tem cabelo e ele está fininho, a gente pode reverter. Se você chegar numa calvície que você já não tem mais folículo, aí a gente tem que pensar em outros tipos de tratamento, como o transplante capilar, por exemplo. Você falou do homem, né? A testosterona. A mulher, naquele ciclo, naquele período de climatério, que essas mudanças hormonais acontecem drasticamente na mulher, ela também tem uma queda de cabelo drástica? Tem uma Isso queda. pode acontecer? Esse é o grande diferencial da calvície masculina e feminina. No homem, ele vai ter lá na adolescência, em torno de 1/4 dos pacientes já começam os primeiros sinais. E no homem é mais prevalente, óbvio, né? Na mulher é menos. Mas o homem, depois dos 50 anos, 50% dos homens vão ter algum grau de calvície. Nem me fala. Subindo mais a idade, 70 até 90 anos, 80 a 90% vai ter. Então, o homem é muito mais prevalente, porque tem essa questão da testosterona forte, né? Que é um hormônio masculino. Na mulher, a gente vê um pouco diferente. Vai depender da genética também. Na mulher também, 1/4 dos pacientes já começam depois dos 30. E tem uma piora importantíssima no climatério e pós-menopausa, porque a gente tem uma alteração hormonal ali nessa fase, que os hormônios masculinos, androgênicos, ficam mais predominantes, e aí piora. Ô, doutora, e na mulher principalmente, né? Pode ser outra causa, falta de vitamina, outras causas, né, falta de vitamina, até no homem, acredito. Essa questão, a calvície genética tem a ver com o hormônio e a genética. O que acontece é que a gente pode, ao longo da vida, ter alguns tipos de queda de cabelo, que a gente chama de eflúvio, que pode ter algum gatilho. Por exemplo, uma falta de vitamina, por exemplo, uma baixa de ferro, né? Uma questão de uma infecção. Então, alguma questão de saúde faz esse cabelo cair por algum gatilho, por alguma causa. E se você tem, de base, uma calvície genética, vai piorar essa situação. Entendi. Aqueles fios que forem embora, eles voltam? Se você perdeu definitivamente o folículo, né, ele morreu, ele não tem mais retorno. Então, por isso que o grande segredo é que a gente fala de janela de oportunidade de tratamento. Então, se você está vendo que o teu cabelo começou a afinar, que é o primeiro sinal, começou a ficar mais fininho, é a hora de começar a intervir, porque você já ainda tem o fio lá, você só quer tratar para ele ficar mais espesso. Agora, se ele já perdeu totalmente, tem uma calvície já avançada, perdeu todo o topo da cabeça, aí não tem como. Aí você vai ter que tirar de uma outra área e fazer o transplante e colocar ali onde está faltando. O transplante vem sendo muito utilizado, né, doutora? O transplante agora, eu acho que a técnica mudou muito. Antigamente, o transplante ficava com resultado estético ruim. Então, evoluiu muito. Então, a gente tem resultados estéticos ótimos hoje em dia. É um ótimo eficaz, né, no tratamento. Quando a gente realmente perde definitivamente, né, o fio, é um ótimo tratamento. E quando em calvícies mais avançadas, essa seria a solução. Entendi. Ô, doutora, aquelas pessoas que estão nos ouvindo, que falam, olha, será que eu estou começando com uma calvície, não estou, né? Ou tanto o homem como a mulher. Qual seria um ponto, assim, específico, professor Écio, eu vou me olhar no espelho, opa, isso aqui é um sinal que eu estou começando a ficar com fio fino, tem algum
alguma característica, um protocolo para orientar essas pessoas? Bom, primeiro sinal é o afinamento do fio. Então, você vê que o fio está ficando mais fino. Aí você passa a mão no cabelo, a textura está diferente e você consegue ver com mais facilidade o couro cabeludo. Às vezes o paciente tira uma foto e fala, nossa, parece que eu estou vendo o meu couro cabeludo e eu não via. Então, essa diferença de espessura é a primeira, antes mesmo da entrada. O segundo sinal é a entradinha, né, no homem. Começa... Se já está com a entrada, provavelmente você já teve um comprometimento lá no topo da cabeça. Então, na mulher também é isso. O cabelo fininho. O cabelo fininho é o primeiro aspecto que a gente vê. E aquelas pessoas, no caso eu, por exemplo, usa essas pastas no cabelo, pomada, né, gel. Isso pode interferir num ponto negativo para que acelere esse processo de queda de cabelo? Tem alguma coisa sobre isso? Não, essas pomadas não tem nenhuma relação. A única interferência é aquilo que eu falei. O paciente tem caspa e às vezes ele faz alguma coisa que piore a caspa, a dermatite dele. Então, banho quente, né? O cabelo fica mais oleoso, o abafamento. A gente sabe que quem tem caspa, tem dermatite, a calvície piora. Mas o fato de passar alguma coisa no fio não vai interferir. Doutora, acho importante a gente falar também, porque muitas vezes a pessoa percebe que o cabelo tá mais fino, né? Que o couro cabeludo tá aparecendo mais. E sem procurar um médico, recorre a vitaminas que o amigo indicou, que viu na internet. Isso pode trazer algum perigo e, além de trazer um perigo, vai resolver a situação? Isso é muito importante também, porque a gente fala que o tratamento do cabelo, a cada minuto importa, né? Quanto antes a gente... E às vezes, que eu vejo muito isso no consultório, às vezes o paciente fica anos tentando tratar com outras coisas. Eu compro aquela vitamina milagrosa que, né, a influencer falou. A garrafada. E ele vai perdendo tempo, né? E ele podia estar tratando de uma forma eficaz ali, e às vezes ele fica 2, 3 anos, 5 anos, e às vezes ele perdeu um grande número ali de folículos que ele poderia ter preservado. Entendi. E o Covid? Muitas pessoas, inclusive eu acredito que eu perdi um pouco de cabelo, ficou mais ralo, né? Que a gente pode dizer numa linguagem mais prática. E a dengue também já crescendo. Dengue, isso. Ela realmente faz esse cabelo cair, isso volta, é comum, não é? Pode ser diferente pessoa para pessoa. O Covid ele pode provocar uma queda de cabelo. Esse tipo de queda que acontece depois de infecção, a gente chama de eflúvio. É uma resposta do organismo à infecção. No Covid, especificamente, se fez até em estudo, fez biópsia, né, do couro cabeludo dos pacientes e viu que ele faz uma inflamação no folículo. Nossa. Então, ele inflama o folículo e faz desabar o cabelo. É um tipo de queda que pode acontecer em 1/4 dos pacientes que têm Covid. Então, não é todo mundo que vai ter Covid e vai ter queda. E ela pode... Pacientes que têm calvície, né? Ele já tem geneticamente, né? Homem, que a gente sabe que uma boa parte vai ter alguma genética ali. Se ele tem o Covid, cai um volume grande de cabelo. E aquele cabelo fica mais fino e aparenta mais, né? Fica piora a calvície do paciente. Aqueles pais que são extremamente, né, carecas e têm filhas, né, filhos, mas mulheres, elas têm que ter um pouco mais de preocupação. Olha, meu pai é extremamente calvo e eu tenho que me preocupar mais em observar, embora eu sou mulher, mas eu preciso ter mais atenção. A mulher também herda os genes da parte masculina. Isso pode acontecer. Mas é aquilo que eu falei, depende, como são múltiplos genes de uma parte de outra, ou só de um lado, pode ser só do pai. Não é uma certeza que essa pessoa vai ter calvície, né? Quando o paciente tem dos dois lados uma coisa muito intensa, eu até oriento, falo, olha, já depois da adolescência, dá uma olhada, se está sentindo que o cabelo está mais fininho, faça uma avaliação, faça uma tricoscopia para a gente ter um diagnóstico precoce. Mas a gente até fala na calvície que pode pular gerações. Às vezes o avô é calvo, o pai não é, e aí o neto é, né? Por causa dessa multiplicidade de genes, né? Que faz essa combinação. Olha, meus 2 avós faleceram com mais de 80 anos. Muito cabelo. Sério? E o meu já tô tendo uma entradinha aqui que eu não sei de onde que vem essa Professor, você tem muito cabelo. Não, mas tem as entradinhas tá na bem, radial. tá super Não, bem. tá bem, porque dependendo, ótimo. na idade era pra estar sem nenhum cabelo, Sim, né? tá muito bem. Então já Ô, tá doutora, ótimo. É prótese. é prótese. Olha, não conta segredo. Não. Ô, doutora, a gente falou de fatores externos, né?
em relação a estresse, alimentação pode influenciar nisso? A gente sabe que tem fatores de metabolismo, obesidade, né? Então, pré-diabetes. Então, esses sintomas que a gente chama de síndrome metabólica, né? Pode piorar, né? São fatores Que vai acelerar um pouquinho. De mau para prognóstico. quem já está na Isso. via de descida, Se você né? ticar isso, né? Até tem estudo falando de privação de sono, estresse do dia a dia, uso de álcool. Então, a gente tem até um questionáriozinho, fala assim, se você bebe mais de 2 vezes por semana, se não dorme bem, vai pontuando ali para perder pontinhos, né? E quando a gente fala do estresse, para o ouvinte entender bem, a gente já comentou aqui sobre isso, a gente fala o estresse crônico. Não é aquele estresse que nós vamos atravessar a rua, por exemplo, que nós temos que ter mais atenção. Mas é aquele estresse crônico de rotina diária, de má alimentação, de noites sem dormir, né, de não ter um círculo social, um círculo de amizade, um esporte para se fazer. Então, tudo isso, quando a gente fala em estresse, seria importante frisar que é esse estresse crônico. Por isso que nós temos que sair um pouco da rotina, né, Carol? Sim. Né, doutora? Para aliviar um pouco Sim. esse estresse, para que quebre um pouco essa massa. E o sono, que é o grande reparador, né, do nosso organismo, que repara todas as células, que seria o principal, eu acho, de tudo. É claro que a genética, mas as pessoas precisam dormir. Cada vez as pessoas estão dormindo menos, né, doutora? Sim. E isso influencia em tudo, né? Sim. O organismo não funciona bem se você não alimenta ele bem, se você não tem uma boa prática de exercício físico. E o cabelo, ele é uma célula que ela multiplica muito rapidamente. Então, ele transparece muito o que a gente tem que tem alguma coisa desorganizada. Né? Eu até falo assim, às vezes o paciente vem com uma queda, com um eflúvio, tá caindo muito meu cabelo. A gente tenta investigar, tirando a calvície genética, né? Ele dá, às vezes, o primeiro sinal de alguma coisa não está funcionando bem. Né? O sol pode interferir? Tem que passar algum creme, alguma coisa para ir para o sol? Sabe que tem estudo falando que em países tropicais que maior incidência de sol, a calvície tem uma progressão pior. Olha. E tem algum produto, algum creme para passar, para entrar na praia, para entrar na piscina? Tem hoje em dia alguns protetores. É que às vezes quando você tem cabelo é difícil você passar um protetor no couro cabeludo, né? O que é mais eficaz geralmente é boné mesmo. Um fator de proteção, ele vai ser mais eficaz do que... Mas existem produtos em spray que dá para passar sim. Boné, um chapéuzinho ali na praia resolve o problema. Olha, um chapéu é sempre bom, né? Sempre bem-vindo no sol. Protege o rosto também. E não só o cabelo, né, doutor? Acho que a pele, no geral, todos nós temos que tomar cuidado. Muito. O sol é forte, a idade vai chegando, depois dos 50, a pele vai perdendo elasticidade, né? Perdendo alguns pontos importantes. E teria alguma dica aí para essas pessoas que tomam um pouquinho mais de sol, ter algum cuidado? Não só com o cabelo, mas com a pele também? Com a pele, né? A gente é um país tropical e a maior incidência de câncer de pele é o primeiro câncer, né? Se a gente for tirar câncer de mama, de próstata, o câncer mais comum é o câncer de pele. Então, protetor solar, né? O uso do protetor solar, quanto maior vocês tiver exposição crônica, né? Mais chance de câncer de pele. Protetor solar e protetor físico, que a gente fala, né? Boné, blusa, que hoje em dia, né? Funciona também. Sim. Né? Ô, doutora, o tempo não é muito extenso, a gente gostaria de ficar até mais aqui com você, né, Aline, Carol, mas passa seu contato, o contato da sua clínica, o telefone, onde você atende, que é importante para o ouvinte saber disso. A gente atende no prédio Navarro, né, a clínica do Oderme. Vocês podem me seguir no Instagram, DRA, que é doutora.Aline Franzotti. Então, lá no Instagram tem o WhatsApp, tem o link lá na bio para seguir a gente. Lá eu falo muito a respeito disso, de tratamentos, de dicas, de orientação também. Maravilha. Doutora, muito obrigada. Um assunto extremamente relevante aqui para os nossos ouvintes e até uma próxima. Até. Obrigada. Eu agradeço, Aline. Espero que o ouvinte tenha gostado muito.
Aqueles ainda que têm cabelo, né, Carol? Procurem cuidar do seu cabelo. Aqueles que estão perdendo, Vai procure atrás. orientação. E aqueles que já foram, procure proteger o couro cabeludo, porque ele também precisa de cuidado. Sem dúvidas. Professor S. Botaro, muito obrigada por mais um sábado. Estaremos juntos na semana que vem. Se Deus quiser, um grande abraço. Um grande abraço. Agora, 10